Fala, meu povo! Estamos chegando para mais uma edição do nosso programa, o Pé na Tábua, para analisar tudo o que está sendo o Grande Prêmio da China, que vai acontecer esse final de semana e que nós vamos ter quali nessa madrugada de sexta para sábado. E no domingo você vai acompanhar com o Fernando Botoraço as emoções do Grande Prêmio da China a partir das 3h30 da manhã. Um grande treino qualificatório, teve muitas mudanças interessantes. A gente vai trazer algumas para vocês, mas vamos começar aqui falando primeiro sobre o que foi o tempo, né, da pole e também o grid para a corrida de sprint que nós vamos ter nesse final de semana. Eu lembro para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, é claro, para analisar tudo que foi o final da semana. Beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela do Brasil. Calma aí que vai aparecer. Ia aparecer, mas não apareceu. Vamos lá, vou tentar de novo aqui. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Agora foi. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem. Aqui temos o grid da corrida sprint, em que nós tivemos o Lewis Hamilton com 30.849 na pole position, Verstappen em segundo, Piastri em terceiro, Leclerc em quarto, Russell em quinto, Lando Norris em sexto, Kimi Antonelli em sétimo, Tsunoda em oitavo, Albon em nono, Lance Stroll em décimo. 11º para Fernando Alonso, 12º para Verstappen, 13º para Sainz, 14º para Gabriel Bortoleto. Boa classificação sprint, hein? Outra vez na frente do seu companheiro de equipe Hülkenberg, hein? 15 para Isaac Rajar, 16 para Jack Dohan, 17º para Pierre Gasly, 18º para Esteban Ocon e o Rico Hülkenberg nessa nona posição e a última posição do Ryan Lawson. E aqui o grid colocado fila a fila com o Hamilton, que surpreendente, fazendo aí uma grande tempo, colocando aí em cima da Red Bull, que nem esperava, muito porque o Norris ele errou na última volta, né, antes da última curva, né, que é uma curva de baixa, deu uma parte de cima, de baixo, de um lado, do outro, tem uma reta muito grande, e isso afeta muito a qualidade do motor. Tem que jogar potência em cima e muita questão de freio também. E vamos ter uma boa briga aí pela essa primeira fila. O Hamilton não tem nada a perder, ainda mais na segunda corrida, até porque o Hamilton ele tem que mostrar serviço na Ferrari por conta muito do que foi a vergonha que foi o Grande Prêmio da Austrália na semana passada. E o Verstappen ele tem que mostrar um pouco também por conta do terceiro lugar do que ele teve na corrida da Austrália. É a primeira sprint do ano e vai colocar aí a briga interessante, principalmente das duas McLarens, das duas Mercedes e também as duas Williams, além do desenvolvimento da Sauber, principalmente do Bortoleto com o Hülkenberg, que é a sua briga que ele tem que fazer para ir avançando de casinha em casinha, para chegar próximo. Ele quase poderia ter ido para o CSQ3, né, da Sprint. Lembrando que a corrida Sprint ela vai acontecer na madrugada de sexta para sábado, à meia-noite, horário de Brasília, e o quali para a corrida de domingo vai ser às 4 da manhã do horário de Brasília, e na largada do domingo de 56 voltas do domingo pro Grande Prêmio da China. Para a corrida sprint, se não me engano, é 19 ou 20 voltas, né? De sprint. Mas na corrida de domingo serão 56 voltas. Certo, molecada? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos aproveitar agora para a gente mostrar para vocês um pouquinho mais dessa cidade que tem uma história muito grande com
o automobilismo, né? A cidade de Xangai é uma das principais cidades mais importantes do mundo. A parte rica, enorme, principalmente tudo que cerca essa cidade. Então temos umas curiosidades para contar dessa cidade histórica que vai receber o Grande Prêmio da China no seu 21º ano de Grande Prêmio. Ele só ficou fora em 2 últimos anos por conta da Covid-19, né? Então, fique ligado agora que você vai ver a nossa matéria especial sobre Xangai e a particularidade desse circuito fantástico que é a cidade de Xangai, o palco do Grande Prêmio da China. Dá uma olhada só. Xangai, China, a capital onde recebe a Fórmula 1 nesse final de semana, é um dos 4 municípios de administração direta da República Popular da China. A cidade, localizada no estuário sul do rio Guanzhé, pelo qual flui o rio Guanhu, com uma população de mais de 26,31 milhões de habitantes, é a maior cidade da China. E uma das cidades mais populosas do mundo, a única cidade do leste asiático com um PIB maior que o da capital de seu país. Xangai é um centro global de finanças, negócios, economia, pesquisa, educação, ciência, tecnologia, manufatura, turismo, cultura e transportes, sendo que o porto de Xangai é o porto de containers mais movimentado do mundo. Para que vocês tenham uma ideia, a cidade teve a fundação há 4.000 anos antes de Cristo e fica numa população total de 26.307.104 habitantes, numa área total de mais de 6.340 metros por metro quadrado. Uma cidade que se desenvolveu desde a década de 30, depois da Primeira Guerra Mundial, por conta do Acordo de Xangai com a concessão francesa. Nos anos 90, as reformas econômicas deixaram, por Deng Xiaoping, em uma década antes, deixaram uma imensa remodelação na cidade, principalmente na área de Pudong, auxiliando no retorno de finanças e de investimento de estrangeiro. Desde então, é considerada uma das principais bolsas de valores do mundo e o que mais gera de dinheiro no mundo. É classificada como o 3º centro financeiro mais competitivo e maior do mundo, atrás apenas de Nova York e de Londres. Possui a maior rede de metrô, o 6º maior número de bilionários e mais o 5º maior número de arranha-céus e a 5ª maior construção de pesquisa científica do mundo. A Xangai recebe a Fórmula 1 desde 2004, quando o Rubinho Barrichello venceu pela sua primeira vez. Conheça um pouco mais da cidade chinesa de Xangai.
Muito bem, tá aí a cidade de Xangai, que é o grande ponto da Fórmula 1 desde 2004, quando o Rubinho Barrichello venceu a primeira vez. E com uma curiosidade, antes, toda a parte do circuito de Xangai não tinha nada, não tinha prédio, não tinha casas, nada. Hoje tem prédios, empreendimentos comerciais, tudo em volta do circuito de Xangai, para você ver o quanto que a China desenvolveu. Isso é apenas em pouco mais de 2 décadas. Isso é um negócio que é interessante da gente colocar como observação. Bom, mas agora nós vamos postar a matéria que o Eduardo Couto preparou para a gente sobre o quanto a Fórmula 1 teve os seus prejuízos causados por conta exatamente dos 2 anos que teve por conta do coronavírus que teve e o quanto afetou visando lá na frente e como a Fórmula 1 está recuperando isso agora. Dá uma olhada. A Fórmula 1 teve queda de 1/4 da sua audiência global entre 2008 e 2021, é o que indica o Statista, um dos principais grupos de divulgação de dados sobre esportes ao redor do mundo. Observando 14 temporadas entre 2008 e 2021, a quantidade de pessoas assistindo a Fórmula 1 caiu em 155 milhões de pessoas, saindo de 600 milhões em 2008 para 445 milhões em 2021. A primeira queda brusca de audiência ocorreu de 2008 para 2009, quando mais de 10% da sua audiência ao redor do globo deixou de assistir à categoria, saindo de 600 milhões para 520 milhões, subindo para 527 no ano seguinte, o ano de 2010. A partir daí, ao longo de boa parte da década, a audiência da Fórmula 1 teve uma queda brusca, ao longo do domínio da Brown GP, seguida da Mercedes, saindo de 527 milhões até 352 milhões em 2017. A categoria teve uma reação em 2018, com um aumento de mais de 30% da sua audiência, subindo de 352 milhões para 490 milhões, permanecendo relativamente estável nos anos seguintes, chegando a 443 milhões em 2020, numa temporada mais curta e também afetada pela pandemia do coronavírus, chegando aos atuais 445 milhões em 2021. Em resumo, a Fórmula 1 tinha 600 milhões de pessoas acompanhando a categoria, chegou a ter 352 milhões e hoje são 445 milhões de pessoas assistindo à categoria. Muito bem. Tá aí, então, o Eduardo Couto trazendo aí as informações nos números do que a Fórmula 1 teve e ainda está devendo de melhorias dentro da situação. Bom, o negócio é o seguinte, vamos olhar aqui como foi a Fórmula 1 Academic, que nós tivemos o treino classificatório para as duas corridas. E como a Rafaela Ferreira sofreu um acidente logo no primeiro treino livre, que o afetou ao nível de classificação, e isso fez com que largasse na 16ª posição. A pole position será da Lina Gademan, a pilota da academia da Alpine, para a corrida de hoje. Ela vai largar na 8ª posição. Aqui temos o grid para a corrida 1. Deixa eu colocar aqui na tela do Brasil. Aqui, ó. Nós vamos ter aí na pole position a Mai Wang da Ferrari, a Donian Ping em segundo, a Alba Larsen em terceiro, a Chen Chambers em quarto, a Varisha Pavlovsky em quinto, a Joanne Chescone em sexto, a Emma Embad em sétimo, a Nina Gadman em oitavo, que vai largar a pole position da corrida de hoje, a Tina Hausmann em Suíça em nono e a Choi Schonk na 10ª posição. A 11ª posição ficou com a pilota holandesa, né? Que aí colocou esse nível de situação. E aqui a Rafaela Ferreira, que tomou a punição de 3 posições do grid para a corrida 1 e para a corrida 2, que é um grandíssimo problema, porque ela foi fazer um zigue-zague durante logo no comecinho do treino livre. Aí é complicado, né, velho? Começar logo uma categoria assim, desse jeito, é muito difícil. E aí acabou que
durante uma forma como ela foi fazer o zigue-zague. Ali a Bloch, eu acho até que exagerou um pouco quando ela foi fazer o nível de tomada para a curva para o lado de lá, onde não era para fazer. E aí acabou os dois se rachando. E aí ali a Bloch foi para a mureta de proteção, né? E aí foi complicado. Acabou que a Rafaela acabou tomando aí a punição de 3 posições do grid para a primeira e segunda corridas. Beleza? Certo, molecada? Basicamente é isso aí. Certo, povo? Lembrando para vocês que logo mais às 6h15 da tarde vamos ter o nosso Rodada LDE com todas as informações dos principais clubes dos 4 grandes do futebol paulista e muito mais as informações aí para vocês logo mais às 6h15 da tarde. Certo? Para a gente fechar o programa, vou reprisar mais uma vez a matéria que a gente preparou sobre Xangai e para a gente poder fechar o programa de hoje. Certo, molecada? Grande abraço. Nos vemos mais tarde no Rodada LDE. Valeu, Brasil. Abraço. Semana que vem, aliás, daqui a 2 semanas, o programa estará de volta durante o Grande Prêmio da Arábia, o Grande Prêmio do Japão. Grande Prêmio do Japão. Vai ser logo na sequência a terceira etapa asiática da categoria. Até lá. Xangai, China, a capital onde recebe a Fórmula 1 nesse final de semana, é um dos 4 municípios de administração direta da República Popular da China. A cidade, localizada no estuário sul do rio Guanzhé, pelo qual flui o rio Guanhu, com uma população de mais de 26,31 milhões de habitantes, é a maior cidade da China. E uma das cidades mais populosas do mundo, a única cidade do leste asiático com um PIB maior que o da capital de seu país. Xangai é um centro global de finanças, negócios, economia, pesquisa, educação, ciência, tecnologia, manufatura, turismo, cultura e transportes, sendo que o porto de Xangai é o porto de contêineres mais movimentado do mundo. Para que vocês tenham uma ideia, a cidade teve a fundação há 4.000 anos antes de Cristo e fica numa população total de 26.307.104 habitantes, numa área total de mais de 6.340 metros por metro quadrado. Uma cidade que se desenvolveu desde a década de 30, depois da Primeira Guerra Mundial, por conta do Acordo de Xangai com a concessão francesa. Nos anos 90, as reformas econômicas deixaram, por Deng Xiaoping, em uma década antes, deixaram uma imensa remodelação na cidade, principalmente na área de Pudong, auxiliando no retorno de finanças e de investimento de estrangeiro. Desde então, é considerada uma das principais bolsas de valores do mundo e o que mais gera de dinheiro no mundo. É classificada como o terceiro centro financeiro mais competitivo e maior do mundo, atrás apenas de Nova York e de Londres. Possui a maior rede de metrô, o 6º maior número de bilionários e mais o 5º maior número de arranha-céus, que é a 5ª maior construção de pesquisa científica do mundo. A Xangai recebe a Fórmula 1 desde 2004, quando o Rubinho Barrichello venceu pela sua primeira vez. Conheça um pouco mais da cidade chinesa de Xangai.